Olá, olá! Estamos iniciando nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Você sabe, toda semana você tem esse compromisso aqui comigo e com Solange e Marquinho, certo? Ah, uma borboleta. E você pode participar mandando, não, mariposa, mandando a sua pergunta para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então fale conosco. Da TV Mundo Maior é o www.tvmundomaior.com.br. Ela tá, vocês sabem, ela tá voando ali, Marquinhos. Deixa a Solange, Marquinhos. Deixa a Solange, Marquinhos. Ou então nossa central telefax, o telefone é o 71, DDD daqui de Salvador. E o telefone é o 3336-8037. 3336-8037. Estamos em ritmo de Copa do Mundo, não é? Então, talvez seja o único momento que os brasileiros, os 180 milhões de brasileiros, se unem em uma causa comum. Eu acho válido e positivo. Eu acho válido e positivo todo esse processo. Porque, afinal de contas, nós estamos num mundo onde precisamos vivenciar das coisas, das emoções deste mundo. Não é? Agora, talvez, o fazer disto, o único foco, o único ideal neste momento, seja um pouco demais. Todavia, eu penso que quando a alma não é pequena, tudo vale a pena. Já dizia Fernando Pessoa. E é verdade. Então, se você não está pequenando sua alma no sentido de apenas viver em função desse instante, cante, grite, vibre, pule, faça festa em sua casa, aproveita deste instante para vivenciar um momento de comunhão com os familiares e amigos. Talvez seja essa janelinha que você está me vendo agora, seja efetivamente também importante nesta hora, quando está transmitindo essa emoção, quando a gente ouve, né, o hino nacional e se arrepia todo, porque isso acontece comigo, sabe? Então, é importante, é um instrumento de sociabilização também dos processos de relação. Agora, uma coisa é certa. Quando tudo nasce de uma forma positiva do nosso coração, é uma vibração, é uma força psíquica tão poderosas, tão fortes, que são capazes de movimentar montanhas. Tente também aproveitar desta energia que você sabe que tem de vibração, para vibrar pelas pessoas que não estão bem, pelas pessoas que estão tristes. Isso é importante. Mas vamos que vamos. Eu não sei como está, porque esse programa foi gravado, mas seguramente o Brasil já jogou, porque a estreia foi no dia 13 de junho, esse programa foi gravado antes, certo? Mas com a Croácia, a estreia do Brasil foi com a Croácia. O Brasil deve ter ganho, não é, o Baldino? Você espera isso, né? Todos nós esperamos, e a gente que sofre, né? Que secar. Solange mesmo, coitada, passa. Não. Tem que ficar tomando nebulizador. E fica, muda nebulização, né? O aparelho que é nebulizador, claro. A pressão, olha, é o nebulizador aqui, a pressão cai dizendo, muda de canal, eu não aguento não, muda.
Ai, Deus, mas eu fico pedindo a ela, calma, Solange, calma, sabe? Calma. E ela grita, vai, Ronaldinho, vai! Ai, mas vamos aqui às suas perguntas, né? Porque, afinal de contas, você fica aí na expectativa, esperando a sua resposta. E tem aqui algumas perguntas que vocês necessitam. Vilma é de Andradas, Minas Gerais. Por que existem famílias todas depressivas se atraem pelo mal comum? Assim é difícil para todos. Ô Vilma, a lei de afinidade é um fato, né? Você observe bem. As pessoas me perguntam muito, Medrado, aí olha, como é que a gente vai acreditar nas questões espirituais? Fulano é cuspido e escarrado ao pai. Né? Eu uso até essa expressão muito aqui, que é uma corruptela da expressão esculpido e encarnado. Não é? Outros já acham que é esculpido em Carrara. Há quem acha que é isso também, esculpido em Carrara, no mármore Carrara. Não é? Hein? Isso. Solange, eu acho que no próximo programa eu vou fazer os dois. Eu vou botar sua cadeira aqui, aí nós ficamos assim, sabe? Numa conversa, né? Você já tem sempre muito chique, aí você fica, então, aí eu pergunto, e você, o que é que acha, Solange? Sabe, porque você dá a sua opinião aí, e aí o nosso telespectador não alcança a coisa e tal. Ela disse o seguinte, deixa eu ser médium aqui de Solange, que essa segunda opção ela acha que é a correta, certo? Porque diz que a pessoa está como é dura, não é? Sim, porque gravou, sabe? Porque frisou ali no mármore, né? Então ela acha que tem mais sentido isso, né? Certo. Então, alguma coisa a mais para acrescentar, Solange? Não. Então as pessoas dizem, mas Medrado, olha, o gênio é todo, as manias, tudo do pai. Não tem nada a ver com genética aí. A genética não interfere no emocional, no psicológico. Isso é afinidade. São espíritos que têm a mesma afinidade. São espíritos que vibram nos mesmos patamares sentimentais. Certo? Então o que acontece, Vilma? Na sua família são espíritos afins que têm essa tendência à melancolia, não é? Tem até uma página do Evangelho segundo o Espiritismo onde fala que a melancolia é como se fosse a saudade do que deixou no plano espiritual. Uma página até muito bonita e poética. Eu ia falar bonita. Ai, Deus. Muito bonita e poética. Certo, Vilma? E o nome dela é Ainda. Eu nunca vi, olha, Ainda, e é daqui de Salvador. Solange, se você não transcreveu errado, você ouviu bem Ainda, o nome é Ainda, sabe? Ainda. Ou Ainda, desculpe Ainda, eu não estou debochando do seu nome não, é porque eu achei engraçado. Olha, eu tenho uma tia que se chama Oscarlinda. Você veja bem, a mistura de Oscar com Arlinda, certo? Então, tem um 2, 3 de Oliveira 4. 1, 2, 3 de Oliveira 4. Então, ainda daqui de Salvador, quando ocorre uma psicografia, houve merecimento, certo? Certo. De quem? Do desencarnado que teve o direito de enviar notícias ou de quem recebeu? Ou ainda... Eu estou achando que Solange ouviu errado. Porque você já está precisando de aparelho, você tem uma quebra auditiva em um dos ouvidos, certo? Eu acho que o nome da criatura é Aida, viu, Baldino? Ela entendeu ainda, certo? Mas tudo bem. Então, ainda eu acho que é um merecimento em duas mãos, não é? O merecimento do espírito e o merecimento do encarnado. Mas sempre com um objetivo superior que transcende aquela questão do apenas dar notícias, como você falou. Não é?
Talvez isso é para fazer uma espécie de revolução naquela família ou naquela pessoa que recebeu a mensagem. Tem algo que transcende apenas a notícia. Tá bom? Ainda, certo? Um abraço para você. Vilmar Ramos, de Guarulhos. Como praticar a tolerância se me irrito facilmente? Seria justo fechar os olhos para coisas erradas? Não, Vilmar, de forma alguma. Você tem o nome de um amigo meu desencarnado, foi coronel do Exército, um dos criadores da Cruzada Espírita dos Militares aqui de Salvador, certo? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para meu amigo general Moura Barreto, que foi comandante aqui da região militar e agora está no Ministério da Defesa. Ele é espírita, um amigo muito pessoal meu, e espírita ele está em Brasília, no Ministério da Defesa, lá com o baiano Valdir Pires, e ele acompanha a TV Mundo Maior. Ô Vilmar, não devemos nos calar. Mas aí é que está o desafio, falar sem se desequilibrar, falar sem se deixar perturbar, falar sem se deixar envolver com aquela energia da indignação que muitas vezes nós precisamos ter, da veemência. Deixar para lá não. Nunca. A omissão é uma das grandes falhas. Santo Agostinho diria em suas confissões, um dos piores pecados humanos. Então, jamais se omitir. Falar com ponderação, com equilíbrio, orientando, certo? Conduzindo. Esse deve ser o nosso ideal. Então, Matilde, vamos à sua pergunta, que é o que interessa, não é? O desenvolvimento espiritual da pessoa está ligado à religião que ela abraçou? Ser espírita contribui para a evolução? Matilde, ser espírita contribui para a evolução, mas eu vou lhe dar a resposta completa depois do intervalo. Continue aí, olha, e dê uma olhadinha aí pela janela para ver se você vê a garota de Ipanema passando, sabe? Até já. Cidade da Luz. Idealizada, fundada e presidida pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz está situada num dos mais belos cenários da orla marítima de Salvador. Nesse amplo local funcionam o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Criado em 1978, teve José Medrado como um dos seus fundadores. É uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Além de palestras doutrinárias, evangelização de jovens, socorro fraterno, atendimento fraterno, cursos e estudos da doutrina, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz desenvolve ampla atividade na área social, com programas de assistência a gestantes, mães, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e moradores de invasões, através da caravana Carlos Murion, além de distribuição de cestas básicas a famílias de comunidades assistidas, oferecimento diário de sopa na instituição, confecção de roupa para crianças do orfanato e pessoas em situação de rua. O Lar Luz do Amanhã. Orfanato com capacidade para 63 crianças de sexo masculino em regime de internato, proporcionando além de moradia, alimentação, oficinas profissionalizantes, assistência odontológica, médica, pedagógica, psicológica e psicopedagógica. Integra o orfanato o Centro de Adoção Tércia Borges, inaugurado em fevereiro de 2005. As crianças por ele acolhidas passam a pertencer à ampla família já existente no orfanato, caso a adoção não ocorra. A oficina de costura Romana Medrado, que funciona no lar,
Atende às necessidades de vestuário não só dos meninos do orfanato, como de gestantes, recém-nascidos e pessoas assistidas pela caravana Carlos Murion. Conheça mais sobre a Cidade da Luz. Entre em contato por telefone 3363-5538 ou visite nosso site www.cidadedaluz.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior e você pode participar mandando seu e-mail para visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então pelo site o www.tvmundomaior.com.br ou então ainda para o nosso telefax, telefone 71, o DDD 71, telefone 33368037. Aqui no intervalo eu fiquei sabendo que Marta Rocha foi vizinha de Solange. Ah, vizinha. Olha, Solange é de uma família tradicional, quatrocentona aqui da Bahia. Ah, vocês não sabem de nada. Ai, sabe? Meia Bahia conhece Solange. Ah, os pais de Solange, sabe? O pai de Solange foi um dos primeiros a terem carro em Salvador, Marquinhos. Você não sabia disso. É, carro importado. É, você tá pensando o quê? Ela não, coitada. Olha, os sequestradores que estão vendo o programa não se interessem não. Não interessem não, viu? Se interesse não. Então, Matilde, claro que a religião, seja ela qual for, ajuda pelos seus conceitos doutrinários, ajuda pelo estímulo que faz ao crescimento da pessoa, mas não religião, não é? Porque senão os ateus não evoluiriam. E eles evoluem quando fazem o bem, quando são pessoas decentes, quando são pessoas dedicadas ao bem, à caridade. Então, olhe, ajuda, mas não é fator determinante. Quantas pessoas que são espíritas aí que você percebe que não tem o menor interesse com o processo de crescimento, de desenvolvimento dos seus talentos morais? Não é verdade? Mário, aí de São Paulo, como se explica espiritualmente o nascimento de crianças chifópagas? As chifópagas são aquelas que são ligadas pelo externo, pelo apêndice chifóide. Solange, a enfermeira, certo? Então, ligadas pelo externo com S, certo? Que é este osso daqui. Então, olha, você sabe, o que se diz espiritualmente é o seguinte: viemos em família para o processo de reajuste, não é? Para o processo de reajuste. Quando esse processo não se estabelece plenamente, viemos gêmeos, para ver se realmente aquela identificação com o outro, aquilo gera o sentimento. Quando essa identificação não acontece, a espiritualidade envolve com mais profundidade essa ligação, normalmente vem essas crianças siamesas. Então são processos de reajuste, de aproximação de inimigos. E normalmente não se dão bem. Aqui em Salvador tinha um exemplo assim clássico, né? Duas meninas e eram inimigas. E eram inimigas mesmo. Tudo sempre, não é, Mário? A gente vai cair no processo de reajuste. No processo realmente de crescimento espiritual indispensável a essa saga evolutiva que estamos todos submetidos naquela proposta de Jesus de sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Raimundo é das Minas Gerais. Por que meu filho de 5 anos diz estar conversando com amiguinhos que não vejo? Pô, Raimundo, se você quisesse ver os amiguinhos do seu filho, tá meio complicado. Ó, Raimundo, olha, é natural, toda criança tem um amigo imaginário. Por isso que eu sempre digo que não se deve estimular achando que é espírito. É o quê? O espírito está dizendo o quê, meu filho? Sabe por quê? Porque criança se vê, então, como centro da atenção, o foco das atenções. Então, o que é que essa criança vai fazer?
Essa criança, então, vai ficar sempre dizendo que está vendo. Não, se chegar e dizer, eu estou vendo, eu estou aqui com meu amiguinho. Tá, olha, você diga a seu amiguinho que você vai dormir agora. Diga a seu amiguinho que você tem isso para fazer. Pronto. Dê atenção, não desconsidere, dê atenção, mas não fique estimulando esse processo de uma forma indefinida. Certo? Porque isso pode gerar um mecanismo de manipulação por parte da criança. Criança manipula. Não é à toa que o bebezinho, quando chora e é tirado do berço, ele passa sempre a chorar, porque sabe que toda vez que ele chorar, vem alguém, tira do berço e o que ele quer é estar no colo de alguém. Não é? Então isso é manipulação. Instintiva, mas é. Edmundo não disse de onde era, Solange. Porque somos todos filhos de Deus e ele não dá o cobertor a todos, privilegiando alguns. Edmundo está revoltado, viu, Solange? Está revoltado. Agora vocês, a propósito disso, vocês viram aquela visita que o Papa Bento XVI fez à Polônia e foi ao campo de Auschwitz. Como é o nome? É uma coisa assim. Auschwitz. Não é o Austerlitz, não. É o Auschwitz. Uma coisa assim. Vocês estão sabendo, né? Então, o que acontece? Foi o Papa lá na Polônia, depois foi em Auschwitz. É o Auschwitz mesmo. E lá ele fez assim, uma oração emocionada, questionando a Deus. Por que, Senhor, deixaste isto acontecer? Surgiram algumas perguntas para mim na rádio em relação a isso. E eu disse o seguinte, é preciso analisar aí dois aspectos. O primeiro aspecto é que o Papa tinha que ir lá por uma questão política. Porque quando ele era o cardeal Ratzinger e estava aí concorrendo ao papado, se chegou e disse, o que foi verdade, que ele foi da juventude nazista alemã. O que não quer dizer que por ele ter sido da juventude nazista alemã, ele guardava o ideal nazista, absolutamente. De repente, era uma obrigação. Então, para tirar qualquer imagem, qualquer vínculo dele, ele tinha que ir lá. E não podia apenas visitar, ele tinha que deixar uma marca indelével. Indelével. Então, ele tinha que fazer uma oração sentida. Então, Medal, você está dizendo que foi fingido? Não. Mas que ele precisava fazer aquilo, ele precisava. Da mesma forma que João Paulo II precisava ir na cadeia perdoar o turco que atentou contra ele, né? Que atentou contra ele. Até por uma questão política. Até por uma questão política do representante de uma religião. Então essas coisas também existem. Não se enganem, não. Não se enganem, não. Também existem. Existe o que se chama a liturgia do cargo. É uma liturgia do cargo. Então, ele é o dirigente de uma grande religião que tem bilhões de adeptos no mundo inteiro. Então, ele precisava fazer isso. Ele precisava fazer isso. E eu citei isso exatamente para lhe dizer que Deus, né, porque o Papa questionou Deus, que Deus não tem nada a ver com isso, Edmundo. Não tem nada a ver porque o cobertor, uns têm, outros têm, privilegiam. Eu até digo uma coisa que choca um pouco as pessoas. Eu digo que Deus não perdoa ninguém, nem castiga. Deus não perdoa, nem castiga. Porque as leis divinas dele é que estão aí, agindo sobre os seres humanos. Então Deus, não é que ele se neutralize, a misericórdia dele assume papel no momento que botam espíritos para acolher as nossas orações, espíritos para nos ajudar, ainda que nós não oremos, porque a oração não seria um fator determinante, porque senão os ateus, e ele é Deus de todos, ele não é Deus apenas dos crentes, dos que acreditam nele, ele é Deus e Pai de todos, não é verdade? Então são os processos de reajuste que cada um tem ao longo da sua caminhada de vida e assumindo dentro desse processo aquele entendimento de que a semeadura é livre, a colheita obrigatória, certo? Pode
fazer o que você quer. Uma senhora chegou para mim e me perguntou: Medrado, eu posso trair meu marido? Porque meu marido, Medrado, é desatencioso. Eu disse: pode. Ela riu: eu posso, que maravilha, pode. Agora assuma as consequências. Em todos os sentidos, espirituais, sociais, familiares. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não é verdade? Então, é sempre bom, neste momento... Mostra logo aí, Solange, vai. É sempre bom... É sempre bom, nesses momentos, termos esta lembrança. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E em cima disso, porque já estamos encerrando o nosso programa, é sempre bom que reflitamos a respeito das nossas ações. Porque as nossas ações, muitas vezes, são elas talhadas, direcionadas por processos culturais ou de tradição de família. E isso não quer dizer que elas tenham associação direta com comportamentos morais. Há pessoas que acham que determinados conceitos são altamente morais, quando no seu íntimo vamos perceber preconceitos terríveis. Há pessoas que dizem: eu não aceito de forma alguma a prostituição. Tudo bem, nós não devemos aceitar a prostituição, mas não podemos rechaçar as prostitutas, porque não seria cristão. Esses viciados em drogas são realmente um processo de enfermidade da base da sociedade. Sob alguns aspectos pode até ser. Mas isso não quer dizer que eu vou execrá-los. É preciso que tenhamos muito cuidado. Porque muitas vezes nós segregamos, até dentro do próprio centro espírita, aquele médium, aquele doutrinador, aquela pessoa, porque tem um comportamento que nós não apreciamos, mas ele tem o direito de ter aquele comportamento. O direito é dele. Pode ser o pior dos comportamentos, mas tem o direito, porque ele tem um livre-arbítrio. Agora, uma coisa é certa, ele vai responder diante da consciência dele. Amigos, por favor, vamos deixar de ser promotores do comportamento alheio e vamos ser advogados. Porque ninguém é mau ou perverso ou desassociado de comportamentos éticos e morais simplesmente porque são assim. Por trás de toda ação humana tem um histórico. Um histórico espiritual, um histórico familiar, que repercutem num histórico psicológico. Tá bom? Olha, eu vou embora, vocês me queiram bem, pelo amor de Deus, que só vai fazer bem o coração de vocês. Vão desculpando aí qualquer coisa, sabe? Poxa, se eu não sou aquilo que você espera de mim, poxa, desculpe por eu existir, tá bom? Mas eu sou assim, tô aí, tô tentando, tá bom? Então até a próxima semana, porque a câmera já está piscando ali, Marquinhos, já está piscando, sinal de que a bateria está acabando. Então, é a fita? Então eu tenho que acabar logo, não é? Então eu tenho que acabar logo, que a fita está acabando. Um beijo, tchau, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.